O meu nome é Gabriela Costa Caixeta, sou aluna do Horas Alegres, primeiro ano B, e eu vou esclarecer algumas características do trovadorismo. Então, eu vou falar sobre 6 características do trovadorismo. O trovadorismo, de início, ele foi um movimento de literatura, de poesia e cantigas, né, que surgiu no século XI na França, na região da Provença, e mais tarde se espalhou pelo norte da França e na Itália. O autor, compositor do período, era chamado de trovador. O cantor ou recitador, ele era chamado de jogral, se ele fosse iniciante. Já se ele fosse experiente, ele era chamado de menestrel. A primeira delas tratava de amor e veneração ao ser amado. Nas cantigas de amor, os trovadores eles escreviam em primeira pessoa, e era comum que eles se colocassem em uma posição de inferioridade e submissão em relação à mulher que amavam. Existia uma forte tendência de veneração e adoração à mulher amada, que era idealizada e inalcançável, e o próprio amor era idealizado. O amor descrito no trovadorismo, ele era cheio de cortesia, era sofrido e tinha uma característica de um amor impossível e um amor não correspondido. Veja um exemplo de uma cantiga de amor de Afonso Fernandes. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração, mas não o posso mais, e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. 2. Tratavam de amizade. Nas cantigas de amigo, o principal tema tratado era a amizade ou amor-amizade. As cantigas de amigo eram protagonizadas por uma narradora mulher não idealizada e humilde que declarava sua amizade a um amigo ou um amor platônico. Uma curiosidade das cantigas de amigo é que, embora os trovadores que escreviam fossem homens, estas eram escritas na primeira pessoa e sempre no feminino. Estas cantigas eram caracterizadas por um forte sentimento de sofrimento, tristeza, angústia e pela uma separação de um amigo ou um homem amado, e aqui está uma característica de uma cantiga de amigo. 3. Faziam críticas ao contexto político e social da época. O trovadorismo surgiu na Idade Média, no período em que a sociedade vivia o feudalismo. Por esse motivo, um dos temas principais das cantigas satíristicas eram as críticas do modo de vida social feudal da época. 4. Que é a relação entre a poesia e a música. No trovadorismo, a poesia e a música eram intimamente ligadas. Os poemas e os versos eram acompanhados por música e instrumentos musicais como viola, lira, flauta, harpa, e por esse motivo foram chamados de cantigas de trovadorescas. As coletâneas das cantigas do período do trovadorismo eram chamadas de cancioneiro. Os cancioneiros mais conhecidos foram cancioneiros da Biblioteca de Lisboa e os cancioneiros do Vaticano. 5. O uso de trocadilhos e de termos ambíguos. O uso desses termos eram comuns nas cantigas de escárnios, que eram mais leves e tinham sátiras de maneira indireta. Essas cantigas eram formadas por frases com duplos sentidos e trocadilhos, que indiretamente satirizavam o objeto da cantiga. Aqui um exemplo de uma cantiga de escárnio. 6. As críticas sem rodeios. Já as cantigas de maldizer eram o contrário das cantigas de escárnio, que eram bem mais diretas e agressivas. Em alguns casos eram usados até palavrões, até mesmo nomes eram citados pelos trovadores. Um exemplo das cantigas de maldizer é o seguinte: Marinha, o teu folgar, tenho eu por desacertado e ando maravilhado de te não ver rebentar, pois tapo com minha boca a tua boca, Marinha, e com este nariz meu tapo eu, Marinha, o teu.